Olá, estudantes! Nessa semana 13 do PET 2, nós vamos falar sobre os esportes de rede e parede com o tema voleibol. Então, nós vamos entender um pouquinho mais, ou relembrar um pouquinho mais sobre a história e as regras do voleibol. O voleibol é um esporte que veio dos Estados Unidos, mais precisamente de Massachusetts, e ela se originou no ano de 1895, no século XIX, quando foi criada por William George Morgan, que naquele período ele trabalhava como professor de educação física na Associação Cristã de Moços, e o intuito do professor era estabelecer uma competição em que não houvesse tanto contato físico, diferente das que eram praticadas até então. Assim que foi criado o esporte, recebeu o nome de mintonete. Logo depois foi chamado de voleibol. Então, quais são as principais regras? As partidas elas são disputadas por duas equipes, né? Cada equipe tem 12 jogadores, 6 jogam dentro de quadra e 6 deles são os reservas. As jogadas são feitas principalmente com as mãos e os braços, mas pode-se usar o pé também, não é proibido. Para marcar pontos, é preciso fazer com que a bola caia, passando por sobre a rede, no chão da equipe adversária. Depois de sacar, a equipe só vai tocar na bola 3 vezes. Então, depois de receber o saque, a equipe tem 3 toques para poder devolver a bola para o outro lado da quadra. Sendo que o mesmo jogador ele não pode tocar na bola 2 vezes seguidas. Então, ele tem que tocar na bola, jogar para outro jogador, e aí outro jogador tocou nessa bola, poderá devolver para ele. Mas ele toca na bola e toca de novo? Não pode. Vence o set a primeira equipe que fizer 25 pontos. Então, esse jogo ele não é disputado por tempo, ele é disputado por sets. Cada set ele tem 25 pontos. E para vencer o set, a equipe tem que estar com 2 pontos à frente da outra equipe. Então, se tiver 24-24 e a outra equipe uma das equipes marcar 25, o jogo não para, porque tem que ser uma diferença sempre de 2 pontos entre as equipes. Para vencer o jogo, é necessário ganhar 3 sets, né? 3 sets a 1, 3 sets a 0. E se quando terminar, né, vão se disputar 4 sets. E aí, ao final disso, tem empate. Uma equipe ganhou 2, a outra equipe ganhou 2 sets. Aí a gente vai fazer um set de desempate, chamado tie break, e ele vai valer só 15 pontos. Tá? Os fundamentos do voleibol. Durante as partidas, os jogadores podem usar as mãos, os braços em jogadas com passes, levantamentos, bloqueios, saques e ataques. Então, a gente vai ter aí o movimento de manchete, o movimento de bater na bola e o movimento de toque, que é com a pontinha dos dedos das mãos. O início das jogadas acontece com um saque. Então, toda vez que vai começar uma jogada, uma rodada ali, um saque. Por meio dele, um jogador posicionado lá no final da quadra, lá no fundo da quadra, geralmente do lado direito, na zona de ataque, lança a bola de forma que ela vai ter que passar por sobre a rede para o lado adversário. Se a bola tocar no chão, a equipe já marcou pontos. Fez o saque, a bola caiu no chão, ponto. Ponto para quem sacou. Caso ela ultrapasse a quadra do adversário, o ponto irá para a outra equipe, ou seja, se eu fizer o saque e jogar a bola para fora, quem marca pontos é a equipe que ia receber o saque. Isso se ninguém tiver tocado na bola, tá bom? E aí essa equipe que marcou ponto, ela sempre tem o direito de fazer o próximo saque. Caso não aconteça nenhuma das duas situações descritas no tópico anterior, a bola segue no jogo. E para isso as equipes vão seguir fazendo passes até que um ponto seja marcado. Então, 3 toques, passa a bola para o outro lado. 3 toques, passa a bola para o outro lado. Isso vai acontecer até que alguém consiga marcar um ponto. Em relação ao posicionamento em quadra, 3 jogadores permanecem mais perto da rede e 3 mais no meio da quadra para o fundo. As principais posições são a de levantador, é aquele que recebe os saques,
Então, ele fica mais ou menos no meio da quadra. E os atacantes, que fazem jogadas de força com o intuito de marcar pontos, né? Então, esses eles estão mais perto da rede. Para evitar a marcação de pontos, os oponentes se utilizam da defesa do bloqueio. É quando eles saltam perto da rede, erguem os braços, tentando bloquear a passagem da bola. Um ponto importante em relação às partidas é que mesmo que cada jogador tenha uma posição durante as partidas, acontece sempre uma rotação, conforme ilustrado na figura abaixo. E a gente tem, vou virar minha câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir. Aqui, vou virar assim. E a gente tem uma quadra aí, ilustrando as posições dos jogadores. E aí, se você acompanhar pelo seu pet, a gente vai ter uma rotação sempre assim, sempre andando para o lado esquerdo, né? Sempre no sentido do relógio, do ponteiro do relógio, no sentido horário. Então, o jogador que estava na posição 1 vai para a posição 6, o que estava na 6 vai para 5, o que estava na 5 vai para a posição 4, o que estava na posição 4 vai para a posição 3, e o que estava na posição 2, ele agora é um sacador, ele vem para a posição 1. Essa rodada, essa rotação, ela vai acontecer sempre que a equipe que fizer o saque errar o saque, tá bom? Aí vai acontecer a rotação. Essas são algumas regras do voleibol.